Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a palavra que Deus me deu, lá em Lucas 15, a partir do versículo 8, que fala sobre a parábola da moeda perdida, ou da famosa dracma perdida, né? Vou ler aqui para vocês. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa palavra e o que Deus fez na minha vida através dessa palavra, né? No ano ali de 2023, finalzinho de 2023 para 2024, o Senhor me direcionou a sair das redes sociais, tirar tudo. Então, Deus me direcionou para sair de tudo, de todas as redes sociais, principalmente do Instagram, né? Porque até então eu trabalhava empreendendo através do Instagram e aquilo tomava muito meu tempo. Eu tirei TikTok, Instagram, Facebook, reduzi 90% do WhatsApp, fui bloqueando, fui saindo de grupo que não me agregava, que Deus me falou, não, tem que sair desse. Eu ia lá e saía de tudo. Fui fazendo uma limpa, assim, nas redes sociais e entreguei também ao Senhor o meu trabalho, porque foi uma direção de Deus para a minha vida naquele momento. Né? Eu estava ali com a minha filha recém-nascida, de 4 meses, e até então eu não tinha tido nenhum tipo de licença. Eu continuei trabalhando, né? Empreendendo, e só que até ali, até dezembro, foi a data assim que eu falei, ó, eu entrego para Deus ou eu entrego. Então, entreguei e parei ali naquele momento de fazer tudo que eu estava fazendo, assim, de empreender. Tudo que eu estava trabalhando, tudo que eu estava fazendo. Então, parei 100% e ali comecei um novo tempo com o Senhor a partir de janeiro de 2024. E o que foi esse ano de 2024, né? Sem rede social, sem trabalhar, sem tudo isso. Eu basicamente voltei, né, pra dentro de casa e Deus estava me pedindo para eu cuidar da minha casa, cuidar daquilo que Ele me deu de eterno, que tem valor eterno, que é aquilo que ninguém dá valor, que são os trabalhos domésticos, que é ficar em casa, ser dona de casa, cuidar de filho, cuidar de criança, trocar fralda, passar roupa, que eu odeio passar roupa até hoje, e foi o que Deus me direcionou a fazer. Você precisa passar roupa, você precisa cuidar da sua casa, você precisa fazer uma faxina, você precisa. E não tinha assim, não era questão de minha casa tá precisando de uma faxina, vou pagar alguém para fazer. Não era isso, era eu que tinha que fazer essa faxina, porque e eu vi que à medida que eu fui fazendo a faxina, o Senhor foi fazendo a faxina dele dentro de mim. E todas as vezes que vinha o ímpeto de reclamar a Deus, de questionar, Senhor, por que está acontecendo isso? Quando os problemas vinham, né? E aí eu, assim, gente, o nosso Deus é um Deus extraordinário, só que Ele fala com a gente no ordinário. Daí o Senhor valoriza o nosso dia a dia, a nossa rotina, aquilo que a gente não dá bola, não dá o mínimo, Deus valoriza, né? E Ele fala com a gente lavando louça, ali, à medida que a gente vai fazendo as coisas, o Senhor vai nos moldando, né? Às vezes você não vai precisar passar por esse processo que eu passei, mas ou vai passar por um processo diferente, mas o Senhor vai agir nos pequenos detalhes para moldar o nosso coração e para alinhar o nosso coração com o coração dele, para alinhar, colocar a gente ali alinhado no centro da vontade do Senhor. E é nas pequenas coisas, é você fazendo aquilo que você não gosta, né? E enfim, Deus foi trabalhando ali comigo. E eu senti, quando Deus foi falando comigo através dessa palavra, foi bem o que aconteceu comigo nesse ano de 2024. Eu estava perdida. E você diz assim, você estava desviada da igreja. Não, eu não estava desviada da igreja, eu estava frequentando, eu estava seguindo nos caminhos do Senhor, só que eu estava
com os valores perdidos, muita coisa, muita mentira na minha mente, muita coisa assim que eu não tinha clareza sobre a palavra de Deus. Então Deus me tirou de todo o meio que eu estava, me tirou de ambientes que eu estava para me esconder nele. Foi isso que o Senhor fez comigo. Deus me escondeu nele. Me tirou da vista de todo mundo, né? Que antes eu trabalhava com Instagram, com rede social, vivia postando coisa. Sumi. Então, eu digo assim que o Senhor me escondeu nele. E é tão bom, é um tempo bom. Assim, muita gente pode achar assim, é um tempo de solidão, todo mundo some. Mas a gente vai aprendendo à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, que é um tempo de maturidade. Não é um tempo de solidão, é um tempo de solitude, né? Aquele tempo que você passa com o Senhor. Mesmo quando a gente não quer, porque a nossa carne não quer fazer as coisas que o Espírito Santo quer nos conduzir, né? E aí Deus vai criando ali as circunstâncias para trazer a gente para perto dele. E foi isso que aconteceu comigo, né? Aqui, quando fala aqui, ó, qual delas, perdendo uma dracma, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? Então, a candeia que o Senhor acendeu na minha vida foi a candeia da palavra de Deus, né? A partir do momento que eu tirei tudo isso que o Senhor me pediu, né? Saí desses ambientes, parei de trabalhar de acordo com a direção que Deus tinha me mandado, né? Conversei com meu marido para fazer isso e tudo mais. E só vinha a confirmação do Senhor para fazer isso. E mesmo meu marido também ficando meio inseguro, né? Porque até então eu ajudava na renda de casa. E isso foi um crescimento tanto para mim quanto para ele, né? Deus trabalhou lá na vida dele também, a partir disso. E aí, o Senhor foi acendendo a palavra do Senhor no meu coração e foi se revelando a mim de uma maneira diferente, de uma maneira que eu nunca tinha vivido com Ele. De uma maneira a eu falar assim pro Senhor, Deus, parece que o Senhor tá me convertendo. Parece que eu tô me convertendo de novo. Tô voltando ao primeiro amor de novo. E eu sinto que o Senhor tem, assim, eu tenho visto, eu tenho sentido esse movimento do Espírito Santo, que Deus tem chamado a igreja de volta ao primeiro amor, de volta a buscar mais, a ter mais fome e sede do Senhor, né? Acender a palavra do Senhor no nosso coração, a vontade, a fome e a sede pela vontade da palavra do Senhor na nossa vida, porque é a palavra do Senhor que nos transforma, que nos limpa, que nos lava, que tira toda mentira, todo sofisma, todo aquele nada a ver, que a gente fala assim, não tem nada a ver, e tem tudo a ver, porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela é viva, ela é eficaz, ela vai nos mostrando o caminho da verdade, né? Porque a palavra do Senhor é a verdade. E ela fala, né, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e o Senhor é a palavra, ele se revela para nós através da palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu fui renunciando todas essas coisas e mergulhando na palavra de Deus e mergulhando, eu vou dizer para você, eu ficava 100% só lendo a Bíblia? Não. Tinha o meu momento de orar, tinha o meu momento de louvar, de escutar pregações como eu nunca escutei antes, assim, eu nunca tinha parado para ouvir. Quando eu estava empreendendo, eu tinha um costume muito assim, vou limpar a casa, vou colocar aqui uma palestra de desenvolvimento pessoal, uma palestra sobre empreendedorismo, uma palestra de não sei o quê, e ficava assistindo e tal, e ouvindo aquilo ali enquanto eu fazia alguma coisa. E nesse ano, eu fui mergulhando na palavra de Deus, escutando a palavra de Deus. E isso foi alimentando a minha fé de uma forma extraordinária, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu fui me alimentando, em todos os sentidos, sendo intencional mesmo, ouvindo as pregações, ouvindo os louvores, eu fui vendo ali o Senhor tratando comigo, me curando de coisa que eu nem sabia que eu precisava ser curada, né? Me curou coisas assim, feridas profundas que eu tinha, né? E ele foi me moldando, me curando coisas assim da minha infância, coisas assim de paternidade, de eu me ver como filha de Deus, me sentir como filha do Pai, né? Porque antes, assim, eu não me sentia totalmente assim, né? Assim, totalmente dependente do Senhor. E Ele foi me ensinando até essa dependência com Ele. Porque a gente é ensinado a vida inteira que a gente
principalmente para nós mulheres, né, que a gente tem que crescer, que ser independente, tem que fazer e acontecer e tudo mais, a gente tem que ser produtiva, a gente não pode parar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser perfeita, tem que ser boa mãe, boa profissional, boa tudo. E aí a gente não dá conta de fazer o que o mundo exige da gente, né? Mas o Senhor, o que ele exige de nós? Ele exige um coração contrito. Ele exige um coração dependente dele, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Sem o Senhor a gente perece. E muitas vezes lá, quando eu estava perecendo, porque eu estava perecendo na minha própria força, na força do meu braço, eu estava ficando longe de Deus, porque eu estava forçando uma coisa, ter um sucesso que Deus não estava me pedindo aquilo, não estava no propósito, não estava assim, Deus não estava me exigindo aquilo, era as coisas do mundo que estavam me exigindo aquilo. E eu estava me esforçando para cumprir algo que eu não sei nem de onde vinha isso, mas era uma cobrança que o mundo tem com a gente mulher, com as mulheres muito mais, né? Eu não sei, os homens também devem ter algum tipo de cobrança, de produtividade e tudo mais. Mas o Senhor nos ensina a descansar. Ele quer que a gente descanse nele. Não é que a gente vai ficar de perna pra cima sem fazer nada, não. Mas é descansar o nosso coração, descansar a nossa ansiedade, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque ele cuida de nós e ele cuida de nós mesmo. Né? Então a gente não tem ideia, assim, do tanto que o Senhor cuida da gente. Então eu quero finalizar dizendo para você assim que vale a pena você renunciar àquilo que o Senhor te pediu para você viver um novo tempo com Ele, para você viver um tempo de maior intimidade com Ele, porque é isso que Ele quer intimidade com a gente. Nem às vezes a gente está tão cheio de coisas, eu digo assim, até não é nem coisa assim que é pecado, às vezes é coisa lícita, mas a gente está tão cheio de outras coisas que a gente acaba ficando perdendo o nosso tempo com o Senhor, né? E a gente precisa vigiar nisso. Lá em Isaías fala assim, se quer você ande para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você falará, esse é o caminho. Né? Então, ele realmente cumpre, o Senhor é digno de confiança, ele cuida de nós e ele quer que a gente aprenda esse descanso. Ele quer que a gente aprenda a acender a chama da candeia da palavra de Deus na nossa vida, né? Pra gente se achar nele e não ficar mais perdido e perdida fora do propósito do Senhor, falando assim, meu Deus, para onde é que eu vou, o que é que eu faço? Né? Vale a pena seguir o passo a passo de Deus, vale a pena seguir a instrução de Deus, deixar o medo de lado e mergulhar no Senhor, porque Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Medita aí na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 8. A parábola da dracma perdida. E que Deus te abençoe e que a paz do Senhor te alcance onde você estiver. Amém?